Olá, crianças! Muito bom dia! Estamos aqui para mais uma aula e pela imagem você já sabe até de que é a aula, não é? Então, nossa aula hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E nós hoje vamos trabalhar o cordel. Olha só, para tornar essa aula mais inclusiva, deste lado aqui está a Jéssica. Cadê? Deixa eu ver. Vem mais para cá, Jéssica. Eu já agradeço a participação de Jéssica. A Jéssica é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, Jéssica vai tornar essa aula mais inclusiva, ela vai levar essa aula a mais pessoas e eu já agradeço a participação dela. E no chat, hoje eu tenho uma convidada especial, professora Kedma, já vai dar o bom dia aí e verificar a participação de vocês. Bom dia, professora! É isso mesmo. E aí, professora Esté, tudo certo? Eu estou curiosa para saber o que a professora trouxe para a gente. Claro, sempre uma alegria acompanhar o que o segundo ano tem a dizer, hein? Então não deixa de participar. Manda a tua mensagem que eu estou aqui a postos para repassar para a professora Esté. Vamos embora? E vai ser bem legal, viu, professora Kedma? Eu já começo com essa imagem aí, mandando se organizar, porque a aula já vai começar. Na verdade, a aula já começou. E essa imagem já traz algumas coisas para a gente sobre a literatura de cordel. Olha aí. Aí a gente tem duas figuras, não é? Dos trovadores. Era como eram chamados as pessoas que faziam, não é? As trovinhas. E das trovinhas, não é? A gente começou a fazer a literatura de cordel que a gente tem hoje, tá? Então, os trovadores, não é? Eram medievais, antigos, tá? Da Europa. E eles, com o seu alaúde, eles faziam esse trabalho, né? Dessa literatura, não é? Mostrando como a poesia, o poema, não é? Através da rima, da métrica, né? Que tem o cordel, não é? Ele deixava o poema mais bonito, contando as histórias, né? Eles andavam pelas ruas contando as histórias, os acontecimentos do cotidiano. E como é que eles chegaram até nós? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Eles chegaram até nós. Vieram, eu já falei para vocês, da Europa medieval e chegaram até nós. Como foi que eles chegaram até nós? A gente vai andar um pouquinho e daqui a pouco eu conto esse detalhe que é bem interessante, tá? Porque o nosso cordel, ele tem uma característica nossa, tá? Às vezes as pessoas falam que o cordel é do Nordeste. Não, o cordel não é do Nordeste. Inclusive o cordel é um patrimônio, não é? Cultural nacional, é um patrimônio do Brasil. A gente tem o cordel em diversas regiões brasileiras, mas ele chegou aqui ao Nordeste a partir de quem? De Pedro Álvares Cabral. Olha só, quando ele veio aqui, né, guiando aquelas caravelas, né, quando ele veio, que chegou em Salvador, não é? Então, Salvador faz parte de onde? Do Nordeste. Quando ele chegou em Salvador, ele veio até nós e começou a receber, não é, todas as características daqui do Nordeste, mas ele é patrimônio nacional. Então, a gente precisa aprender muito sobre o cordel. O que a gente sabe sobre o cordel é muito pouco para a riqueza que ele expressa. Mas vamos caminhar um pouquinho. Então, ele tem as raízes, né, nas tradições orais e populares. Como eu falei para vocês, os trovadores iam cantando o cordel, contando os acontecimentos do dia a dia, através de rimas, de trovinhas, né, como era chamado aqueles versos, tá? E a literatura de cordel, ela, como está aí na imagem, olha a palavra cordel. Ela recebeu esse nome porque ela ficava pendurada, como está aqui na nossa sala, em cordão, em varal, tá? Em cordão. Então, quando você lembra da palavra cordel, você vai lembrar de
cordão, de corda. Elas ficavam penduradas assim nas feiras livres, não é? Onde eram vendidas, tá? Onde eram passadas para a população. E os trovadores apresentavam essa literatura, muitas vezes tocando o alaúde, né? Que é esse tipo de viola aí que vocês viram, e cantando os versos, tá? O cordel é impresso em pequenos folhetos, como esse que você está verificando aí no nosso varal, tá? Olha como ele é pequenininho, cabe na palma da minha mão, tá? Ele é pequeno, é um pequeno folheto que é ilustrado. Essa ilustração aqui da frente a gente chama de xilogravura, tá? Em uma outra aula eu vou falar sobre a xilogravura e vou mostrar como é o processo, não é, de produção da xilogravura. É bem interessante. Um outro detalhe da xilogravura é que geralmente a impressão dela é assim, em preto, tá? A gente observa que ela é em preto, preto e branco, né? Quando a gente coloca no material, se o cordel for branquinho, a gente vai perceber os detalhes, não é, dessa literatura aí que é toda em preto, tá? E geralmente ele é feito como tipo de carimbo, tá? A impressão dele é num tipo de carimbo talhado numa madeira, tá? Mas a gente vai ter a possibilidade de fazer ele, de reproduzir ele com aqueles pratinhos de isopor. Então, a literatura de cordel chegou ao Brasil com os portugueses, como eu falei para vocês, não é? E que já tinham esse hábito do cordel, eles já utilizavam as trovinhas, não é? Que eram os trovadores da Europa medieval. E o cordel veio de Portugal e chegou ao Brasil por meio dos colonizadores, tá? Tornando-se popular por auxiliar na criação e distribuição da cultura popular e folclórica das regiões do Nordeste brasileiro. Como eu falei para vocês, Pedro Álvares Cabral chegou aonde? Em Salvador. E quando ele chegou em Salvador, ele, é claro, né, aquele grupo que já estava ali, os nativos daquela região, começaram a aprender toda uma cultura que veio da Europa, tá? E aqui a gente foi trazendo contribuição e modificando o cordel, né, que chegou até os dias de hoje, tá? Com essa característica bem peculiar do Brasil. Principais características, eles são versos musicalizados. Por quê? Porque eles possuem rimas e possuem as métricas, não é? Então, essa questão da métrica, você lembra logo de quê? De medir. É uma medição mesmo. Os versos do cordel, ele tem uma medição a partir de rimas poéticas. Não são uma separação silábica a partir da sílaba tônica, tá? Não é a separação silábica comum que a gente conhece do nosso dia a dia, né? Da língua portuguesa, mas é uma separação de versos, tá? Eu vou pausando cada palavra, utilizando a sílaba tônica das palavras para trazer essa musicalidade, tá? Tratam de costumes locais, como eu falei para vocês, não é? A gente vai mostrando o que acontece no nosso cotidiano, né? Os acontecimentos, e a gente vai trazendo no cordel todos esses acontecimentos, como se tivesse, não é, contando uma história. Aí você vai observar que tem várias temáticas. Nesse que eu estou aqui, eu tenho meu dentinho de leite, eu tenho cumpá de boi, cumpá de bode, olha só. Eu tenho a história da aranha aurinha, tá? Então, são vários temas, eu posso utilizar diversos temas para fazer um cordel. É muito conhecida também pelas xilogravuras que eu falei para vocês, que é justamente a ilustração dos folhetos. Mas agora a gente vai observar alguns cordéis, tá? Para a gente tirar isso que eu já falei, não é? Falei tanto, mas não trouxe o prático, que é a leitura, a recitação do cordel, tá? Eu vou recitar um cordel e você vai observar os detalhes. Olha só, o primeiro que eu vou recitar é contando a história dos números.
A história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou contar o que possuía para saber o seu valor. Eu vou parar um pouquinho e vou chamar a professora Kedma para saber dela como é que está essa participação aí no chat e se ela gosta de cordel. E aí, professora Kedma? Ah, professora, eles estão acompanhando com certeza por aqui as aulas. Eu sou suspeita, porque eu já até me aventurei a escrever alguns cordéis. Eu escolhi alguns temas e escrevi uns cordéis, inclusive eu até já fui para as feiras da rede com esse cordel, também trabalhei com meus alunos. Vocês gostaram? Eu acho um tipo de texto interessantíssimo. Além de facilitar a leitura, gostoso, tem uns que tem uns temas bem engraçados, né, professora? É verdade. Eu gosto bastante. A temática é que é legal, né, professora Kedma? As temáticas dos cordéis. Fala de tudo, tá? Do nosso cotidiano. Inclusive, eu ia trazer um aqui, mas eu fiquei, assim, meio receosa de trazer, tá? Que falava do pum. Por aí você já tira, né? O interessante que seria esse cordel. A gente ia se divertir muito aqui, mas eu deixei de lado, tá? Era preciso contar as ovelhas que criavam, contavam também os bois, os peixinhos que pescavam, o trigo que se colhia e os animais que se caçavam. Eles contavam também o tanto de noite e dia para poder controlar a plantação que nascia. O dia que se plantava, o dia que se colhia. Esse aí é de Ana Raquel Campos. Mas agora eu vou trazer um que é do Natal, tá? A gente vai ler só umas estrofes e você vai pesquisar esse cordel e continuar a leitura. Olha só. O Nascimento de Jesus. O autor é Euriano Salles. O Nascimento de Jesus, autor Euriano Salles. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraternizam em nome de Cristo. Mas ai daquele que não der um presente, pode até gerar um conflito. É verdade, é assim que acontece. E por favor, não me interprete mal. Pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus! Eu quero é o meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda a honra e glória. Houve um período na história que Deus falou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos, até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e achou que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou anjo paraguai? Agora é a sua vez de pesquisar um cordel e ouvir a sua leitura. Olha só, eu vou voltar só uma estrofe para a gente observar alguns detalhes. Vocês verificaram como eu fiz a leitura? Percebeu que tem rima? Vou ler novamente esse trechinho para você observar as pausas que eu falei, que é justamente a separação silábica do cordel, tá? A divisão poética. Olha só. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele não ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e achou que não, jamais.
Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou anjo paraguai? Olha só. A rima aí eu tenho uma sextilha. Por que sextilha? Porque sextilha é quando eu tenho 6 versos, tá? Cada linha dessa aqui, olha, cada linha dessa é um verso. E quando eu tenho aí nessa cestilha, eu tenho a combinação das rimas aparecer nos versos pares, tá? Que é ímpar, aqui é par. Papai vai rimar com jamais e vai rimar com Paraguai, tá? Então, observa na leitura isso, tá? Pesquisa outros cordéis que você vai aprender muito com a literatura do cordel. Eu agradeço a participação da professora Kedma na nossa aula e da nossa intérprete Jéssica. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.